O objetivo dessa aula é apresentar outro recurso de análise exploratória de dados que se refere à separação da amostra. Então, aqui nós vamos utilizar o banco de dados carros. Nós temos 74 modelos de carros analisados e 11 variáveis que descrevem as características desses carros, como o peso, a área do bagageiro, milhagem por galão e quanto é o consumo de combustível do carro e assim sucessivamente. Bom, vamos fazer um gráfico de dispersão para verificar se existe associação entre a variável quantitativa peso e a variável quantitativa área do porta-malas. Lembrando que o gráfico de dispersão ele só pode ser feito com variáveis quantitativas. Esse gráfico de dispersão que nós vamos fazer, ele já terá a separação da amostra. Vamos separar carros nacionais e carros importados. Lembrando que nós temos uma variável dummy, ou também conhecida como variável dicotômica, que é uma variável origem do carro. Nós assinalamos 0 para essa variável se o carro era de origem nacional e 1 se o carro era de origem importado. Então, vamos lá no Gretel, clicar no menu Ver, clicamos em Gráfico das Variáveis e depois clicamos em XY com separação fatorizada. Agora, o Gretel abrirá uma nova janela e nessa nova janela nós vamos selecionar a variável preço. Com a seta, nós vamos incluir na caixa de seleção. Incluímos a variável peso no eixo X, área do bagageiro no eixo Y, utilizando a seta também, e o fator discreto de separação da amostra é a variável origem, carro nacional ou carro de origem importada. Depois de colocar essas variáveis nas caixas de seleção, clicamos em OK e agora temos um gráfico de dispersão considerando peso no eixo X e área do porta-malas no eixo Y. E agora vejam que ele fez uma separação amostral. Ele analisou carros de origem nacional e os carros de origem nacional ele colocou o sinal de mais em vermelho. Então, cada sinal de mais em vermelho aqui é um carro de origem nacional. E cada sinal de X em azul é um carro da nossa amostra, é um item da nossa amostra que foi analisado. Então, esse gráfico de dispersão com separação da amostra permite que a gente consiga visualizar como funciona a associação linear entre as variáveis peso do carro e área do porta-malas desse carro para carros de origem nacional e carros de origem importada. Veja que para carros de origem nacional, a concentração é maior por aqui. Carros que têm um peso maior e uma área do porta-malas menor. Já para carros de origem importada, a gente pode ver uma grande concentração aqui, nesta parte do gráfico, ou seja, carros que têm um peso maior, mas que também possuem uma área do porta-malas maior. E isso a gente pode ver que vai de encontro à cultura de determinados países. Estados Unidos, por exemplo, tem como característica um público consumidor, um mercado, que exige carros que sejam de grande porte, com grande espaço para o bagageiro, carros grandes. E os carros de origem nacional já no Brasil aqui já possuem em média tamanhos menores, apesar de existir também modelos com tamanhos maiores. Mas o que a gente deve observar é a maior nuvem de dados, a maior concentração, o que é apresentado aqui neste gráfico de dispersão. E o gráfico com separação da amostra permite verificar esses itens de forma separada, para um fator discreto, que nesse caso é a origem nacional ou importada. Se a gente quisesse fazer um gráfico de linhas,
a gente teria a variável peso e área do porta-malas. Vejam que o software vai fazer para a gente, mas nós precisamos entender o que a gente quer antes de pedir para o software fazer. Vamos voltar ao conceito. Quando que a gente aplica um gráfico de linhas? Quando a gente tem em uma variável que é x no nosso gráfico, um elemento de tempo. Pode ser a variação mensal, variação trimestral, variação anual. Então nós colocaríamos no eixo x mês 1, mês 2, mês 3 e assim sucessivamente. Ano 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Então no eixo x vai a variável tempo e no eixo y a outra variável que pode ser quantitativa, como peso, área do porta-malas. Se a gente pedir para o software para fazer um gráfico de linhas com a variável peso e a área do porta-malas, a gente pode pedir para ele fazer. Nós vamos lá no menu dados, pedimos para ele ordenar os dados do menor para o maior e depois ele vai fazer um gráfico de dispersão ordenando os dados, mas vejam que ele vai ligar os dados. O carro com o primeiro menor preço, o valor mínimo de preço ou menor valor do peso da área do porta-malas, com a próxima configuração entre o menor peso e menor área do porta-malas. A gente vai lá em selecionar critério para ordenação, vamos selecionar a variável peso e vamos manter marcada a opção crescente e clicamos em OK. Depois de clicar em OK, nós vamos no menu Ver, Gráficos Múltiplos e clicamos em Gráficos de Dispersão Múltipla. Vamos adicionar ao eixo Y área do bagageiro e ao eixo X a variável peso. Vamos marcar na caixa ali, usar linhas e em seguida clicamos em OK. Vejam que o Gretel fez para a gente o gráfico, ele selecionou as menores ordenadas, peso com área do bagageiro, depois a próxima ordenada, peso com área do bagageiro e ligou esses pontos. O software fará isso para a gente, mas a gente, acima de tudo, com esse gráfico, precisa aprender que o software fará qualquer coisa que a gente peça. No entanto, o conhecimento dos métodos, a leitura é primordial para a gente saber o que a gente está pedindo do software e o que a gente quer que o software faça para a gente. Melhor ainda, quais informações a gente quer extrair com aquele procedimento que a gente quer obter para análise dos dados. Caso contrário, a gente pode gerar um gráfico que não nos dá informação nenhuma ou mesmo um gráfico errado. Então, nessa videoaula, nós vimos como fazer gráficos com a separação de amostra.